Então, galerinha forte do Acerte, não é? É o que temos aí para agora, para esse bloco, não é? Ah, tudo bem, você não gosta muito de mar, não é? Então tudo bem, então a gente vai para o centro histórico da cidade de Salvador, do São Salvador. Todo mundo que é de Salvador sabe por que nos chamam de soteropolitanos? Porque sotero significa Salvador. Polis, cidade, cidade do Salvador, Soterópolis. Então, portanto, somos soteropolitanos com muitíssimo orgulho. Isso para aqueles que são daqui, não é? Galera, olha só, a gente vai continuar a nossa pegada, dica 23. A gente tinha parado na dica 22, então dica 23 diz assim: os trabalhadores rurais, os segurados especiais e o garimpeiro, só um instante, deixa eu ajustar aqui melhor, e o garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar terão direito ao benefício aposentadoria por idade com redução de 5 anos. Homem, 60 anos, mulher, 55. Claro que deve-se observar a carência de 180 contribuições. No caso específico dos segurados especiais, são 180 meses que ele consiga comprovar que o enquadre como segurado especial. Vamos lá na dica 24. O garimpeiro não é segurado especial e sim contribuinte individual, ainda que tenha o benefício da redução de idade para aposentar-se por idade. Então, o que é que a gente quer firmar aqui? A gente quer firmar justamente de que o segurado especial, o garimpeiro, ele não é trabalhador rural, ele não é segurado especial e ainda assim tem redução na idade para aposentar-se por idade. Para aposentar-se por idade. Tranquilo? É porque eu vou me desconcentrando com a vista, não é? Mas está tranquilo? Não quero atrapalhar ninguém. Então vamos voltar. Dica 24. O garimpeiro, ele não é segurado especial, ele não é trabalhador rural, ele é contribuinte individual. E esse garimpeiro contribuinte individual que trabalha em regime de economia familiar terá redução na idade para aposentar-se por idade. Beleza? Dica 25. Bem, quais são as características do segurado facultativo? Bem, aquela que é muito simples e direta é justamente segurado facultativo é aquele que não é CADES. É aquele que não trabalha regra geral. Então, são 3 os requisitos do segurado facultativo. Vamos vê-los? Idade mínima, 18 anos. Ele não pode ser filiado a um regime próprio de previdência, porque ele já estaria protegido. Então, não é dado a ele filiar-se ao regime geral na qualidade de segurado facultativo, e ele não pode ser CADES, ele não pode ser segurado obrigatório do regime geral e querer ser segurado facultativo ainda assim, ok? Então, vamos nessa? Segurado facultativo é justamente aquele que não exerce atividade remunerada. Quais são as características? Idade mínima 16 anos, não exerce atividade de filiação obrigatória, não pode ser CADES e não pode ser participante de regime próprio. Então a gente bota aqui como exemplo dona de casa, estudante, desempregado. Dica 26, estou meio atrapalhado nesse bloco, não é? Dica 26, os dependentes eles estão divididos em 3 classes. Bem, cuidado, eu já tinha esse material aqui, eu não consegui alterar essa lousa. Então, atenção! Quem são os dependentes da primeira classe? Olha só, cônjuge, companheiro, companheira, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. E agora você completa, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluto ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Está faltando essa parte final aqui. Então, quem são os dependentes da primeira classe? Marido e mulher, companheiro, companheira, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido de qualquer idade,
ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluto relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Bem, quem são os dependentes da segunda? Os pais. E os dependentes da terceira? Da mesma forma que os filhos. Olha só, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluto ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Beleza? Dica 27. Os dependentes da primeira classe, eles têm dependência econômica presumida. Ítalo, o que é isso? Ora, é simples. Eles não vão precisar comprovar quando forem se habilitar lá no guichê que você vai trabalhar em breve. Quando chegar dependente da primeira classe requerendo benefício, pensão por morte ou auxílio reclusão, você não vai querer saber deles se eles dependiam economicamente do segurado morto ou do segurado de baixa renda preso. Porque a dependência econômica ela é presumida, ainda que não seja verdadeira, a gente vai entender que sim. Então, morre o marido, a esposa vai se habilitar, mas a esposa é milionária, é herdeira, tem várias fazendas, não importa, não importa. A dependência econômica ela é presumida. E a parte final da dica 27 é uma informação relevante de que a Previdência reconhece os casais homoafetivos, homem com homem, mulher com mulher, e eles são dependentes de primeira classe e têm também dependência econômica presumida. Bem, dica 28 é uma dica relevante. O benefício, uma vez concedido aos dependentes, eles não circulam entre classes. Ítalo, não entendi. Não, entendo. Bora pegar a pensão por morte? Então, marido, mulher, e os pais do marido aqui, não é, desse segurado, moram com eles e dependem economicamente dele, ok? Então, ele voltando do trabalho, bate o carro e morre. Então, temos dependentes da classe 1, a viúva, a mulher, e temos dependentes da classe 2, os pais. Bem, o benefício será concedido exclusivamente aos dependentes de classes anteriores. Então, o benefício vai ser devido exclusivamente ao dependente da classe 1, a viúva. Mas a viúva, 3 meses depois, sofre um acidente e morre. Ah, então agora o benefício vai circular e procurar dependentes das classes posteriores. Não. O benefício ele não circula entre classes. Ele vai se ajustando na classe onde foi concedido, sendo rateado entre os dependentes, aí um dependente sai, aí o benefício agora é rateado pelos remanescentes, e depois, terminando os dependentes da classe, é extinto o benefício, seja pensão por morte, seja auxílio reclusão. Ele não circula entre classes, ok? Tudo certinho? Dica 28, vamos lá na dica 29. Perde a qualidade de dependente o filho, irmão, não inválido quando completar 21 anos, ou seja, antes do fato gerador da concessão do benefício, pensão por morte e auxílio reclusão, perde a qualidade de dependente. Beleza. Agora, acontece a pensão por morte, o fato gerador da pensão por morte, e o filho tinha 16 anos. Então, vai ser extinta a cota-parte individual do filho e irmão que estejam recebendo ali, não é, benefício, quando completarem 21 anos. Então, tanto perde a qualidade, quanto é extinta a cota-parte. Ok? Beleza. Vamos lá na dica 30. Prazos de manutenção e perda da qualidade de segurado. Questão certa, não é? Questão certa da prova. Do que se trata esse assunto, não é? Do que se trata esse assunto? Ah, Ítalo, eu já sei, é simples, não é? Na verdade, é manutenção da qualidade. Ainda que o segurado não esteja contribuindo, ainda que o segurado já não devesse ter direito em relação ao regime geral de previdência, é mantida a qualidade dele. É estabelecido um período de graça que serve exclusivamente para conceder benefício. Não serve como tempo de contribuição, não serve como carência, nada disso. É somente um tempo que o segurado tem do regime geral como proteção. O regime geral olha para o cara e fala, ó, não vou te desamparar. Qual é o caso clássico? O cara vem trabalhando numa empresa,
vem contribuindo, a contribuição dele inclusive é presumida, ele já recebe o contra-choque dele descontada a contribuição do INSS, então ele está devidamente protegido. Então ele vem trabalhando numa empresa, né? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, não importa. E assim ele vem recebendo sua remuneração sendo descontada, se a empresa recolhe ou se não recolhe, não importa, é presumido o desconto e o posterior recolhimento, tudo massa, e ele está devidamente protegido. O que é que eu quero dizer? O cara sofre um acidente na empresa, ou até mesmo atravessando a rua, ou andando de bicicleta no final de semana, ele vai receber auxílio-doença, se ele ficar incapacitado temporariamente. O acidente foi uma miséria total, e ele vai receber aposentadoria por invalidez. Porque ele está trabalhando, ele está recolhendo, está tudo certo. Mas chega um determinado dia que esse cara vai ser demitido. Ele recebe na mesa dele uma carta do Recursos Humanos, não é? Não vá que é barril, não vá que é barril. Barril dobrado, dá de cara com a civil, troca tiro, dá de cara com a Rondesp, troca tiro com a civil. Ir ao Recursos Humanos quando chamado, não vá que é barril dobrado. Mas o cara inexperiente vai, o que é que acontece? Ele é demitido. Pois bem, amanhã ele já não está mais trabalhando. Então, portanto, ele já não teria direito de proteção da Previdência Social. Ele já não teria. Mas, bem, se a gente pensar, não faz o menor sentido. Se ele vinha trabalhando, até ontem estava protegido, a Previdência oferta a esse segurado um determinado período, chamado período de graça, onde ele está devidamente protegido. Em 4 meses, depois da demissão dele, ele ainda não voltou a trabalhar, nem voltou a contribuir. Lá no 5º mês ele sofre um acidente, terá direito ao auxílio-doença. Sofre um acidente de tal magnitude, terá direito à aposentadoria por invalidez. Morre, seus dependentes terão direito à pensão por morte, e ele já não está mais trabalhando, ele já não está mais contribuindo. Então esse é o assunto. Pois bem, para a gente acertar qualquer questão de prova, tem os casos aqui, não é? São 7 situações, aqui estão 6 situações, porque a gente deixou 2 aqui. Então, o segurado em gozo de benefício é mantida a qualidade de segurado sem limite de prazo, ou seja, enquanto durar o benefício. Cessação do benefício por incapacidade, cessação do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E cessação das contribuições, que é o caso que discutimos. É dado o período de graça até 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade ou após a cessação das contribuições. O segurado está acometido de doença de segregação compulsória, H1N1, por exemplo, até 12 meses após cessar a segregação. O segurado detido ou recluso, até 12 meses após o livramento. O segurado incorporado às Forças Armadas, até 3 meses após o licenciamento. E o segurado facultativo, cessando suas contribuições, até 6 meses após a cessação das contribuições. Bem, esses são os casos, é isso que vai cair na prova, ok? Vamos lá na nossa dica. Ok, aqui ainda tem um adendo em relação a isso, é de que aqueles prazos aqui dessa segunda situação, cessação do benefício por incapacidade, cessação das contribuições, não é, do segurado obrigatório, ou seja, o cara está demitido, está dispensado, com ou sem justa causa, não importa, esses prazos eles serão acrescidos de mais 12 meses, indo para 24, indo para 24, se o cara tiver mais de 120 contribuições, ok? Beleza. E ainda vai para 36 meses se ele comprovar a situação de desemprego, ok? Legal. Mas se ele tiver menos de 120 contribuições, o prazo vai ser de 12, e se ele comprovar a situação de desemprego, vai a 24, ou seja, essas situações elas são independentes entre si. Tudo bem? Vamos lá na nossa dica 31. A inscrição é o ato formal de cadastramento do segurado no INSS, enquanto a filiação é a relação jurídica entre o segurado e a Previdência. Ítalo, boiei, viajei. Não viaje não, vou melhorar. A filiação, pessoal, para os segurados obrigatórios decorre do simples fato do segurado estar trabalhando. Lembram? A filiação é obrigatória. Não é dado ao trabalhador a opção de se filiar ou não. A filiação é obrigatória. Então, decorre do exercício da atividade laboral. Agora, um taxista começa a trabalhar. A Previdência sabe da existência desse taxista? Claro que não.
Claro que não. Então, portanto, a inscrição é o ato formal de cadastramento. Ele tem que se dirigir a uma agência da Previdência e fazer a sua devida inscrição. Então, basicamente isso. Se cair na prova, agora você já revisou. Vamos lá na na dica 32. Inscrição após a morte é permitido? É exclusivamente para segurado especial. É admitida a inscrição após a morte, exclusivamente para o segurado especial. Pega o caso do taxista. O taxista começa a trabalhar, ele está afiliado, não é? Aí depois de 10 anos trabalhando, nunca fez sua inscrição, nunca fez um único recolhimento. Aí depois ele bate o carro, depois de 10 anos trabalhando, e aí a mulher e os filhos vão requerer pensão por morte na Previdência. Aí o pessoal fala, olha, estou procurando aqui, não tem registro nenhum dele. Ele era inscrito? Não, não era inscrito. Tá, então sinto muito. Vocês não terão direito à pensão por morte. Ah, então peraí, eu faço a inscrição dele após a morte e faço alguns recolhimentos para assim garantir minha pensão por morte. Não é permitido. Essa situação só é verdadeira para o segurado especial. Bem, que outro assunto importante? Carência, dica 33. Carência não se confunde com tempo de contribuição, porque só vale como carência as contribuições relativas às competências posteriores à inscrição do segurado, ok? Então, carência é contribuição mês a mês, normalmente é igual a tempo de contribuição, mas a carência não será considerada em relação a competências anteriores à inscrição do segurado. Dica 34, os benefícios que dependem de carência, 180 contribuições mensais, são aqui, olha, aposentadoria por idade, tempo de contribuição e aposentadoria especial. Carência é contribuição mês a mês e vai ser exigido 180 contribuições mensais para conceder esses 3 benefícios. Bem, vai ser exigido 12 contribuições mensais para 2 benefícios, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Vai ser exigido carência de 10 contribuições mensais para esse benefício, salário e maternidade, mas exclusivamente para esses 3 segurados, ok? Tranquilo? Agora, os benefícios que independem de carência é só você fazer a regra do 4321. São os demais, não é? Então, salário família independe, salário maternidade para as demais seguradas aqui independe, auxílio reclusão independe, auxílio acidente independe, pensão por morte independe. Ô Ítalo, e o auxílio doença e aposentadoria por invalidez, a gente não acabou de ver que eles dependem de 12? A gente não acabou de ver que eles dependem de 12? Ah, então alto lá. O auxílio doença e aposentadoria por invalidez, quando decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, ou quando o segurado for acometido de uma doença grave, ele vai independer de carência. Pessoal, tabela resumo. Muito massa essa tabela resumo, não é verdade? Essas são as famosas lousas mágicas do professor Ítalo. Pessoal, me acompanhe lá no Facebook, tá lá Professor Ítalo, pré-candidato. Professor Ítalo, você bota ali no Facebook. Me acompanhe nas redes sociais, me acompanhe lá no Tropa de Elite Se Joga Vídeos ou no Passaporte para INSS, esse é um grupo, não é? Me acompanhe no Eu, Meu Livro e o Professor, tudo isso no Facebook, não é? Onde a gente disponibiliza muito conteúdo gratuito, não é? É muito justo e muito honesto da gente ser remunerado e de você pagar por conteúdo, mas também é muito legal a gente disponibilizar conteúdos gratuitos, porque assim a gente vai formando uma relação do bem, não é? Uma massa crítica do bem, porque a gente é remunerado quando dá o curso cobrando, mas também a gente disponibiliza conteúdo que é um prazer. Esse, por exemplo, que estou fazendo aqui para vocês é um prazer. Eu fico mais feliz em fazer assim do que quando sou remunerado, não é brincadeira, porque me dá uma alegria tremenda. Eu vou receber Augusto Neto, vai estar mandando para aqui para mim 50 quilos de alimentos, não é?
e eu vou pegar esses alimentos e vou doar ali para o projeto Oxente Gente, né? Gente que gosta de gente, onde tira pessoas da rua, aí dão banho, aí cuidam do cara, dão alimentos, enfim, é um prazer absurdo. Então, a gente disponibiliza conteúdo pelas redes sociais, mas a gente também tem os cursos onde a gente dá aula, cobrando hora-aula, sendo remunerado por isso, e tudo isso é tudo muito honesto, é tudo muito uma massa crítica do bem, não é? Então façam parte, me procurem lá no Facebook, onde eu disponibilizo muita coisa. Falei tudo isso porque eu falei em Lousas Mágicas do Professor Ítalo. Eu tenho um projetinho chamado Lousas Mágicas do Professor Ítalo, onde a gente vai disponibilizando quase que diariamente alguma lousa, lembrando algum assunto. Essa, por exemplo, é uma, não é? Então, carência. Quais são as carências 0, 10, 12 e 180? Pessoal, vai ser questão de prova. Então, olha só, os benefícios que requerem carência 180, aposentadoria tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial. 12, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. 10, salário maternidade, contribuinte individual, segurado especial e facultativo. E nada, ou seja, independe do número de contribuições, auxílio acidente, auxílio reclusão, salário família, salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, ok? A aposentadoria por invalidez, quando o segurado, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, quando o segurado for ter direito, a causa é acidente de qualquer natureza ou causa, ou se ele foi acometido de uma doença grave. Então, bora saber quais são as doenças graves? Bem, as doenças graves, pessoal, vocês vão encontrar onde? No artigo 151 da Lei 8213, e aqui está faltando uma, esclerose múltipla. São 15 doenças graves. É importante você saber, ser conhecedor? De certa forma, não precisa decorar, mas é bom ter uma ideia de quais são essas doenças graves. Então, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, AIDS, contaminação por radiação, hepatopatia grave e esclerose múltipla. Bem, tem que ter uma ideia de quais são essas doenças, ok? Beleza. Vamos lá na dica 38. Doença profissional e doença do trabalho, elas são consideradas como acidente do trabalho. Então, portanto, será concedida auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, independentemente de carência. A gente bota aqui, ó, leiam os artigos 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei 8213, porque trata justamente de acidente do trabalho, tá bom? Dica 39, vamos nessa? Fator previdenciário. Quais são as variáveis que influenciam o cálculo do fator previdenciário? Antes de eu passar a lousa, você sabe? Quais são as variáveis que influenciam o cálculo do fator previdenciário? Expectativa de sobrevida, tempo de contribuição e idade. Então, se liga. Fator previdenciário, olha só, tempo de contribuição, olha quais são as variáveis que influenciam o cálculo, tempo de contribuição, idade e expectativa de sobrevida. Sai da frente, Ítalo, já saí. Tempo de contribuição, idade e expectativa de sobrevida. Diretamente proporcional, influenciando o fator para mais, né, para crescer o seu valor, tempo de contribuição e idade. Inversamente proporcional, expectativa de sobrevida. Olha a fórmula aí. Se ligue, se ligue. Olha, se ligue no movimento. Olha a fórmula aí. Precisa saber a fórmula? Claro que não precisa, mas essa é a fórmula, tá bom? Só para ter uma ideia, ó, que expectativa de sobrevida está aqui. Esse Azinho aqui já tem um valor definido, que é 0,31, né? Então, tempo de contribuição vezes 0,31 dividido por expectativa de sobrevida. E olha a idade aqui onde está, não é? Então, tá tranquilo. O fator previdenciário, ele é utilizado de forma obrigatória no benefício à aposentadoria por tempo de contribuição e somente de forma mais vantajosa na aposentadoria por idade. O fator previdenciário é utilizado facultativamente no cálculo do benefício à aposentadoria por idade. Dica 42. Para o cálculo das rendas mensais dos benefícios, utiliza-se salário de benefício.
E o que é salário de benefício? É aquela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, não é assim? Não é tudo certinho? Beleza. Mas não se utiliza o salário de benefício para o cálculo do salário família, salário maternidade, pensão por morte e auxílio reclusão. Lembrando que pensão por morte e auxílio reclusão utilizam o salário de benefício de forma indireta. Vamos dar uma olhada? Antes disso eu botei a dica no lugar errado, né? Então deixa eu fazer aqui, posso fazer uma troca aqui rapidinho? Posso fazer uma troca aqui rapidinho? Vou botar essa dica para cá. Isso. Vou botar essa dica para cá, vou trocar. Não precisa nem trocar a numeração que você tem, não é? Eu tinha estranhado porque tinha mudado. Então vamos lá. O fator previdenciário é utilizado facultativamente na aposentadoria por idade. Massa. O fator previdenciário é utilizado obrigatoriamente na aposentadoria tempo de contribuição. Beleza. Entretanto, por conta da regra, isso é novo, 95, 85 pontos, a flexibilização do fator. O que isso quer dizer? Ora, se eu estou falando sobre flexibilização do fator, é porque aquele fator que é obrigatório na aposentadoria tempo de contribuição, ele poderá não ser. Por quê? Por quê? Porque o segurado observa a regra 95, 85 pontos. O que significa? Pontos significa tempo de contribuição mais a idade do requerente, do segurado. Então, se homem completa 95 pontos, o fator previdenciário, que seria obrigatório na aposentadoria tempo de contribuição, deixa de ser. E como é que ele completa 95 pontos? Por exemplo, ele tem que ter o tempo de contribuição mínimo para aposentar por tempo de contribuição, ou seja, ele tem que ter 35 anos homem, ok? E ele tem 60 anos de idade. Então, 35 mais 60 deu 95. Se ele observa a regra dos 95 pontos, o fator deixa de ser obrigatório. É simples assim. Então, o cara tem 34 anos de contribuição e tem 70 anos de idade. Ítalo, 34 mais 70 deu 104 pontos. Então, o fator não vai ser utilizado. Que onda é essa, meu irmão? Se ligue, presta atenção nessa zorra. O examinador da banca, ele é ladrão, ele vai querer te atrapalhar, não é? Então, portanto, é assim, o cara tem 34 anos de tempo de contribuição e ele tem 70 anos de idade, 34 mais 70, 104, então o fator, rapaz, ele tem que ter 35 anos de contribuição no mínimo, o tempo de contribuição ali tem que ser mínimo, então ele tem 35 anos de contribuição e 70, ele tem 105 pontos. Então, o fator não vai ser utilizado, ok? Beleza? Ou, melhor, o fator só será utilizado se ele quiser, se for mais vantajoso, tudo bem? Então, essa é a regra 95-85. 95 pontos homem, 85 pontos de mulher. Lembrando que para professor do ensino infantil, fundamental e médio, soma-se na regra dos 95 pontos, 85 pontos, 5 pontos para eles. Já, ok? Tudo bem? Vamos lá na dica, agora eu posso ir na dica 42, a gente fez a 43, vamos na dica 42. Para o cálculo das rendas mensais dos benefícios, não é? Utiliza-se o salário de benefício. O que seria salário de benefício? É aquela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Bem, todos os benefícios utilizam, excetuando esses 4 aqui. Mas lembrando que pensão por morte e auxílio reclusão utiliza de forma indireta. Legal. Para encontrar a renda mensal do benefício, aplica-se um percentual sobre o salário de benefício. Então tem uma lousa mágica aí do professor Ítalo. Mas o que a gente vai fazer? Vamos voltar a essa discussão no próximo bloco, beleza? Tá massinha aí para você? Sim ou não? Sim, e a gente aqui com Forte São Marcelo ao fundo. Galera, prazerzaço estar com vocês aqui discutindo rapidamente. O propósito é que você vá revisando alguns tópicos, né, escolhidos por mim aqui. Então, tá tudo tranquilo, tá tudo favorável, tá tudo tranquilo, tá massa, tá sereno. Um abraço, até o nosso próximo bloco. Valeu! Só mais uma vista da cidade. Beleza, adoro essa região aqui.